Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje eu estou com dois grandes especialistas em prestação de serviço ao nosso amigo do agronegócio brasileiro, Dr. Marcos Vinícius, doutora Deise Amaral, dois feras do mercado, meus amigos. E hoje nós vamos falar da qualificação desses dois e como eles podem ajudar você, produtor rural, tá aí na lida do dia a dia e em alguns momentos passa por algumas dificuldades. E o carro-chefe vai ser dívidas rurais. Marcos Vinícius, fala para nós um pouco do seu trabalho em relação a dívidas rurais. A minha empresa, o TR Negócio, nós trabalhamos aí com endividamento rural do produtor. E o foco hoje do nosso trabalho é todos os materiais que nós constituímos, que minha empresa constitui, para fazer essa defesa. Então, o produtor endividado que deve aí recurso controlado, bancos de modo geral e revendas agrícolas, nós fazemos a capacidade dele de pagamento, o laudo de frustração de safra, que seria o laudo agronômico, demonstrando que o produtor, as dificuldades que ele teve naquela safra e como ele pode pagar para permanecer na atividade produzindo alimento. Lembrando que isso é uma benesse que o produtor tem perante o plano safra, pegando recurso controlado. Isso tem que deixar bem frisado aí. Então constituímos o laudo de frustração de safra, constituímos a capacidade dele de pagamento, periciamos o contrato dele do banco para ver se o banco está capitalizando de forma corretamente os juros, tanto remuneratório quanto moratório. Então todo esse material que são pré-requisitos, que são taxativos na lei, para ele conseguir de fato essa prorrogação. Então, pelas minhas formações, eu sou agrônomo, sou advogado e sou corretor de fazenda. Então todos esses materiais competem a essas formações que eu tenho. Então são materiais que eu faço para a Deise e faço para a minha empresa também, para o TR Negócio. Nós temos hoje uma equipe com 11 advogados e eu sou o segundo engenheiro agrônomo da empresa. Então nós fazemos tanto o laudo para impugnar leilão, quanto todos esses materiais que eu comentei contigo aqui. A doutora Deise também é especialista nessa questão de dívidas, com incremento de relacionamento. A doutora Deise está num nível que ela já tem uma abertura mais ampla dentro dos bancos, né, doutor? Fala um pouco sobre isso para nós. Então, na verdade, eu comecei minha vida com dívida rural. Eu comecei bem criança, viu, Vinícius? Antes de você, porque eu comecei na família. Só quem tem dívida que sabe tanto que é difícil, né? Não dorme. E assim, o conhecimento ele é o mesmo para comprar imóvel em leilão, tanto o conhecimento jurídico quanto para resolver o problema da dívida. Você tem que conhecer as mesmas pessoas para tanto prestar esse serviço para o investidor quanto para o produtor rural. E eu costumo dizer que o agronegócio, como qualquer negócio, ele é cíclico. Tem época de vacas gordas e tem época de vacas magras. Com certeza. E o banco, eu tenho sentido muito isso na diretoria dos grandes bancos, é que eles não querem tomar a terra de ninguém. E com um trabalho bem feito, os laudos bem feitos e uma conversa com a diretoria, eles têm feito um trabalho de renegociação, diminuindo valores, dando mais prazo para o pessoal se organizar e passar essa época aí de dificuldade no agro. Graças a Deus nós passamos por muitos anos bons no agro. Esse ano, infelizmente, os produtos deram uma caída, mas é coisa rápida. O ano que vem, se Deus quiser, tudo volta à normalidade. Nosso povo paga essas dívidas e começa tudo de novo, né? Comprar muita fazenda com a gente. Com certeza. Se Deus quiser. Hoje, a diretoria dos bancos, todos têm me falado a mesma coisa. Deise, traga laudos bem feitos, traga a capacidade de pagamento do seu cliente, traga a boa-fé do seu cliente em negociar. Eu não tenho tido dificuldade para conversar com eles. Quando eles sentem que as pessoas são honestas, porque no nosso meio tem gente de todo jeito, né? Com tem certeza. gente realmente que entrou no agro para dar calote em banco, que nem era do agro, que não é produtor rural, comprou fazenda já pensando nisso, infelizmente tem isso no mercado, mas 80% é cara bom, é cara trabalhador, cara que assim, nunca imaginou que ia cair o milho do jeito que caiu, a soja, a arroba Ia do ter esse boi. Desequilíbrio, né? Sim. Econômico na atividade, né? Em de modo vários geral. setores, né? Porque às vezes o boi vai mal, mas a soja vai bem, e aí vai. Infelizmente esse ano nós tivemos uma queda grande aí, mas isso não quer dizer que o cara é um cara do mal. Com certeza. Então é a hora que a gente tem unir forças, você como agrônomo, corretor e advogado também do setor, eu como advogado especialista nessa área e você como corretor, nós temos que unir forças para ajudar o produtor rural nesse momento difícil. Sim, eu me coloco como amigo do produtor rural, como amigo desse nosso colega que é aquele que nós atendemos diariamente, é a pessoa que convive conosco. Então nós fazemos parte do seu time. Se você está perdendo noites de sono, tá preocupado com as dívidas, os meninos estão aqui, eles podem falar melhor com vocês no particular e não é o fim do mundo, né, doutora? Né, Martinice? Ó, eu vivi dívida, como eu falei, desde criança com meu avô.
e depois com meu ex-marido, e eu falo assim, todo setor o cara vai ter uma época de dificuldade. Pode pegar o homem mais rico do Brasil e o maior produtor rural, que ele vai te contar que ele teve épocas de dificuldade que ele não achava que não ia conseguir resolver. Então, tem que ter inteligência emocional para procurar o profissional certo, agir rápido e não deixar entrar em inadimplência. Porque depois que entra em inadimplência, que está executado, é mais difícil. Ainda mais que hoje nós temos aí alienação fiduciária. É muito perigoso. Então, assim, procura a gente antes do caldo entornar. Eu acho que essa é a mensagem. Certo. Marcos Vinícius, você tem uma visão mais ampla da coisa, porque você está tanto trabalhando com a intermediação, né, da compra e a venda, está trabalhando com a questão agronômica, que é a questão técnica, vendo o que o produtor precisa lá no campo, e também dando esse suporte por trás dos bastidores, que é na questão de dívidas. De um modo geral, a perspectiva que você enxerga é que dá para ir rompendo essas barreiras nesses momentos de dificuldade e prosperar no futuro? Sim, claramente eu falo essa narrativa com essa afirmação pelo fato que nós somos produtores de alimentos, né? Então nós não vamos parar de alimentar aí, estatisticamente aí, nós somos aí o terceiro maior produtor do mundo de alimentos, então não tem como uma atividade dessa parar. Então temos alguns problemas econômicos, né? De modo geral, a nível mundo, e estamos tendo também alguns problemas de commodity aqui interno. Isso é cíclico, mas o produtor rural endividado, ele procurando os meios certos, recurso do plano safra, que eu acabei de afirmar, que ele pode ser prorrogado. Então assim, mas a revenda, Marcos, não pode prorrogar, porque é recurso privado. Mas ok, você prorrogando no banco e chegando para revenda e demonstrando que você está no ciclo produtivo, que você tem capacidade de sair dessa dificuldade, que você só precisa ali de uma carência ou reduzir aquela parcela, ele vai te ajudar. Isso não é milagre pro dono de revenda, ele entende isso. É igual você pedir um desconto para alguém, uma prorrogação para alguém, mas como é que tá o seu plano futuro aqui? Como é que você vai sair? Então você demonstrando que nessa dificuldade você precisa de alongar essa dívida, não tem como quem não acredite. Você abrir as portas da sua fazenda, demonstrar as suas dificuldades, que tá ocorrendo não é só com você em particular isolado. Tem vários aí. Eu tava falando os números, Minas Gerais, nós estamos com 26.803 produtores devendo, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Então assim, o índice de endividamento aumentou muito. E esse número que eu tô te falando é só recurso controlado, bancos que acessam o recurso controlado. Então, assim, o nosso slogan da nossa empresa, do Terra e Negócio, é na defesa do Brasil que produz. Então, hoje nós somos especialistas no endividamento rural. Então, o foco nosso é esse. Então, de forma alguma, não tem nada perdido, não. Murilo, e tem um negócio que eu fiz muito nesses 16 anos aí, que às vezes o cara tem lá 5 fazendas, ele tá devendo. É a hora que você entra com a gente, porque eu falo assim, Murilo, esse cara tá disposto a vender uma terra, que a gente fala, né? Vende o anel, mas fica com os dedos. Às vezes ele vende uma terra para quitar as outras dívidas. Então eu converso isso com os bancos, converso com as empresas, falo assim, olha, Murilo vai vender para a gente essa fazenda, ele vende essa propriedade pequena, quita tudo e começa a vida tranquilo. Isso é uma coisa que tem acontecido muito, que eu acho que a gente pode oferecer isso como uma forma de resolver o problema, tanto do produtor quanto do investidor. Com certeza. Que tem interesse de comprar, às vezes, com um pouquinho de deságio, né? Perfeito. Compra um pouquinho mais barato. Muitas vezes esse investidor tem uma entrada nos bancos, ele tem um crédito muito grande no banco. Eu já fiz muito do investidor assumir as dívidas do produtor rural, fica com a propriedade, assume todas as dívidas e o produtor rural segue zerado de dívidas para recomeçar aí. Começar do novo. E se ele seguisse dessa forma, iria para leilão. Vamos dizer. Sim, se ele insistir no erro, né? Se ele insistir ali naquele erro, iria para leilão. Então, você venderia melhor do que se fosse de fato com leilão judicial, né? O investidor pagaria até melhor nessa situação. E resolve o problema. Porque senão ele perde a fazenda e ainda fica devendo ainda. De uma maneira geral, vocês anteciparam um pouco do que eu queria falar com o Marcos Vinícius, que era te pedir para dar um conselho para esses produtores que acreditam que vai dar certo, mas não te contrata, não põe nenhum especialista para negociar com os bancos, para auxiliar ele. Ele vai por conta própria acreditando que vai dar certo. E aí a senhora sabe qual que é o futuro, né? Fazenda em leilão. A fazenda vai para leilão e muitos donos de fazendas duvidam que ela vai a leilão. Então, Marcos Vinícius, primeiro, depois a doutora, dá um conselho para esse pessoal aí que insiste em tentar seguir sozinho. É igual uma doença. Se no comecinho você já começar a medicar, as suas chances aumentam infinitamente de você resolver esse problema e ainda, como se diz, sobrar ainda muita coisa. Agora você vai deixando para o final, vai ficando cada dia mais complicado. Então, conseguimos fazer essa impugnação do leilão? Conseguimos, mas você deve de fato, produtor rural. Então, nós vamos só ver se a avaliação que fizeram da sua fazenda está correta. Porque se tiver correta,
vai ser vendido no leilão. Agora, caso não está correta essa avaliação, né, ela está sendo vendida pelo preço bem abaixo do mercado, nós vamos impugnar aquele leilão. Mas eu quero que você entenda que vai voltar a ir para leilão. Nós vamos ganhar um oxigênio. Nesse oxigênio, nesse momento final aí, que aí a gente vai atrás do investidor para tentar vender melhor do que iria para leilão. Mas isso eu tô te falando na UTI. É o pior dos mundos. Agora, se a gente pega ele antes na inadimplência, o que é isso? O banco é obrigado a dar essa prorrogação. Vários momentos desse processo, já judicializou a dívida? Não judicializou? Então, assim, tem muita coisa que se fazer ao longo desse tempo. E os bancos, eles dão muito prazo em relação, assim, eles demoram a ingressar contra o produtor. É quase um ano. Você fica inadimplente até o banco judicializar. O produtor tem que ser mais ágil, medicar. Mas agora tem que tomar cuidado com a alienação fiduciária, gente. Eu tenho muito medo, eu tô vendo muita gente perdendo o imóvel em leilão por alienação fiduciária. Eu já tentei conversar com proprietários rurais que estavam endividados, com fazendas na iminência de irem a leilão, para ver se eles estavam abertos para vender a fazenda deles. Por incrível que pareça, naquele primeiro momento, eles não queriam assumir para mim que eles estavam endividados e que a fazenda deles estava correndo perigo. E no futuro as fazendas foram a leilão. E aquele produtor que insiste em falar assim, dentro da minha fazenda ninguém entra, ninguém me toma, não vai levar, pode até comprar. O que a senhora tem a dizer a eles? O leilão é um fato. Se você deve, não paga, vai a leilão. É o remédio para quem não paga. E quando eu te falo, o maior problema quando eu brinco com esse negócio, eu falo assim, gente, o problema é que não tem inteligência emocional. E é verdade, ninguém quer dever. É uma falência muito triste. Eu já devi, você já deve ter ficado devendo também. É muito triste, só que não adianta jogar essa sujeira debaixo do tapete. Pegando o seu gancho de a dívida rural, ela é uma doença, e que se você finge que ela não existe, o tumor cresce. Se você descobre ele pequeno, já prevê o que pode acontecer, faz a cirurgia e resolve, é muito melhor. E uma coisa que eu falo para os meus clientes produtor rural, eu peguei na mão de esses dias um senhor e falei para ele assim, o senhor não é o único que vive isso. Os advogados que estavam comigo até falaram, nossa, Deise, foi muito forte aquilo ali. Todos os produtores do Brasil já passaram por isso ou estão passando agora. O senhor não é o único, o senhor não está errado, o senhor estava na melhor das boas intenções, plantando, colhendo, trabalhando, ninguém esperava, e é para isso que nós estamos aqui, para ajudar nesses momentos. O médico está quando está doente. Tem que dar remédio para quem está doente. Com certeza. Né? E reforçando, o Plano Safra é um recurso da União de políticas públicas. Então, esse recurso é para auxiliar o produtor rural para produzir alimento para uma nação. Então, por trás disso está a segurança alimentar. Então, é plano de política pública, igual política pública para saúde, política pública para agricultura. Fiz uma analogia para você entender. Então, assim, a importância que tem um produtor rural hoje para a nossa nação. Eu não digo mais só para a nossa nação, porque a gente está vendo o mundo entrando em guerra. Sim. E grandes produtores de alimento, como a Rússia, a Ucrânia, sendo eliminadas desse mercado do agro, né? Por conta das consequências das guerras para eles, resta ao Brasil assumir essas responsabilidades. Nós já somos o maior do mundo e nós vamos continuar sendo. E não somos só nós que falamos isso, o mundo inteiro acredita no nosso potencial. Então, meus amigos, não desistam. Se está com problema, se tem alguma dívida, se tem alguma coisa que está te incomodando no seu dia a dia, não desista. A questão é, contrate bons especialistas. E aqui está dois. Aqui tem dois bons profissionais que trabalham juntos, tá? Eles não estão aqui para competir um com o outro. Nós somos um time. E um time focado em ajudar você, produtor rural, que está passando por alguma dificuldade. Vai ficar aberta a porta. Quem quiser falar no particular, ou com o Marcos Vinícius, ou com a doutora Deise, fique à vontade. Nós vamos deixar os nossos contatos aqui na descrição desse vídeo. Martinício, despede aí, dá um abraço pessoal e deixa um recadinho que vale ouro, aquela dica do milhão. É o slogan que eu falo do TR Negócio, na defesa do Brasil que produz, então não está perdido, ainda tem muitas saídas, ainda tem produtor rural aí, tem muito oxigênio ainda, tem muito que entender dessa situação do endividamento. Entre em contato conosco, receba a minha visita na sua fazenda para explicar nossa estratégia de atuação. Show de bola. Tá? Um forte abraço. Obrigado, galera. Doutora Deise, agora é com a senhora. Então, eu acredito muito que a área do direito é igual à área da medicina. Se você está com problema de coração, você tem que procurar um especialista em coração. Você não pode ir procurar um ortopedista, né? E essa área de dívida rural e de compra de fazendas e leilão, ela é muito específica. E se você procura um generalista, a chance de você perder é maior. Quando eu estou do lado de lá comprando fazenda e leilão,
Eu te falo com toda certeza, 60% dos leilões não aconteceria se tivesse um advogado especialista. Puxando outro gancho, o problema do brasileiro é isso. O médico, quando você tá com a dor no coração, cardiologista. Né? Quebrou o pé, ortopedista. Ortopedista. Agora aqui no Brasil, não. Você procura um amigo. Você procura um amigo e o amigo é peitudo ainda de falar, não, isso aqui eu resolvo. Isso tudo que nós estamos conversando aqui, se não for especialista, não vai dar conta de superar. Nós estamos falando aqui, todo esse arcabouço aqui de materiais que nós constituímos é muito específico. São leis que você não vai aprender na faculdade de Direito, não. Sim. São atos normativos paralelos, específicos. Então a dica do milhão. Procure um especialista, pelo amor de Deus, não vai no genérico. É isso aí, meus amigos. Eu acho que nada melhor do que ouvir a palavra dos especialistas. E aqui estão dois do nosso lado. Se você quer fazer um negócio com segurança, quer salvar o seu negócio que está correndo perigo, nos chama aí no particular. Nós estamos todos à sua disposição. Somos um time de sucesso, somando forças para te ajudar a ser o melhor sempre. Tamo junto, meus amigos. Sucesso, forte abraço e até a próxima.